Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da aula de hoje são dicas imperdíveis do Enem. Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei e agora então, vamos para a aula. Bom gente, uma das nossas primeiras dicas imperdíveis aí para o Enem é a questão da notação científica. Tá? O que é a notação científica? Imagine que eu tenho aí um número extremamente grande, tá? Ou extremamente pequeno, que não seja fácil a sua memorização. Então a gente coloca ele em notação científica, tá? Então, o que é a notação científica? K vezes 10 elevado a n, onde K é um número compreendido entre 1 e 10, tá certo? Ele é um número maior do que 1, maior ou igual que 1 e menor do que 10, tá? E o n, ele é um número pertencente aos conjuntos números inteiros, ou seja, ele tanto pode ser positivo, se o número for muito grande, ou pode ser um número negativo, se ele for um número extremamente pequeno, tá? Outra dica daqui da primeira é a questão da escala, certo? O que é a escala? A escala nada mais é do que a divisão entre quem? O tamanho do desenho, da imagem, dividido pelo seu tamanho real, tá? Então a gente tem aí exatamente uma escala. Essa escala normalmente ela é dada aqui de 1 para 100, de 1 para 1000, de 1 para 50 mil e assim por diante. Tá ok? Beleza? Bom, gente, nossa segunda dica aqui são as relações entre grandezas. Existem duas relações entre as grandezas. A relação diretamente proporcional e a relação inversamente proporcional. Tá? Nessas relações, eu posso usar três tipos de assuntos que podem ser tratados, que são quem? A proporção, tá certo? São grandezas proporcionais, diretamente ou inversamente proporcionais, tá ok? 2 está para 3, assim como 4 está para x, tá? Então a gente faz o produto dos meios vezes o produto dos extremos, tá ok? Outra relação de grandeza é a relação de porcentagem. X%, está aqui o símbolozinho, é igual a quem? Lembrando que é x dividido por 100, tá? E a gente também pode aplicar as regras da proporção e da regra de 3, que a gente vai ver agora. Na regra de 3, a gente tem aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. 5 está para 4, assim como 3 está para x. Né? Se a grandeza for diretamente proporcional, você multiplica cruzando. Se a grandeza for inversamente proporcional, digamos que eu tenho aqui 120, 60, 2 e x. E essas grandezas são inversamente proporcionais. Perceberam que aqui diminuiu, então obviamente aqui vai aumentar. Tá? Então quando a grandeza é inversamente proporcional, eu multiplico de lado. Ó, um macetezinho aí. Multiplico de lado, tá ok? Beleza? Bom, gente, outra dica interessante é da gente dar uma olhada em geometria, tá? Na geometria, o que é que pode ser cobrado lá no Enem? O Enem ele pode cobrar tanto a geometria plana quanto a geometria espacial, tá certo? Então lá, na geometria plana, o que é interessante, que sempre é cobrado? Áreas das figuras, tá certo? Relações dos triângulos, tá? Relação métrica do triângulo, triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, entre outras relações, tá ok? Já na geometria espacial, o que é que se pode cobrar lá? Volume dos sólidos, tá? Área da base vezes altura, tá? E a área dos sólidos, não é? Lembrando, bom, e com relação às áreas, a área total e a área lateral, tá certo? Então aqui, lembrando que o volume dos cilindros de evolução, certo? Que são quem? São as esferas, são os cones, são os cilindros, ok? E os outros volumes são baseados na área do prisma, a área da base vezes a altura, tá? E nossa quarta e última dica, tá certo? É com relação à estatística. O que é que pode ser cobrado lá em relação à estatística, tá? Medidas de tendências centrais, tá certo? Que é a moda, lembrando que a maior frequência é a moda, tá certo? A média, que pode ser a média aritmética ou a média ponderada, tá certo? Lembrando que a média aritmética é a soma de todos os números dividido pelo quantitativo, tá? E a média ponderada é a soma dos números dividido pelo seu peso, tá? Você pega os números, cada número dele, multiplica pelo seu peso, faz o somatório deles e divide pelo total de pesos, tá? E aqui também tem a
mediana. O que é a mediana? A mediana é exatamente a medida que fica no centro das tendências, tá? Aí o que é que acontece? Se a tendência for um número ímpar, a medida vai ser uma única medida. Se a tendência for, se os números estiverem organizados em números pares, tá certo? Você pega os dois do meio e faz a média aritmética, tá? Lembrar, não pode esquecer dessa tendência aí. Temos aqui também análise de histogramas, tá certo? Que a gente vocês vão ter essa dica aqui bem interessante. Análise de histograma, aqui vai ter exatamente, aqui vai ter uma referência, vai ter um número, você analisar, e obviamente aqui do lado também vai ter uma outra referência para que seja analisada. E por final aqui, o que é que também pode ser cobrado de estatística é a variância, tá? E também o desvio padrão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, certo? Que ajude vocês aí nas provas do Enem, na área de exatas. Eu vou ficando por aqui, um beijo carinhoso a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.